como eu disse, o fato da gente ter sido contemplado nesse edital possibilitou a gente de ter 2 consultores maravilhosos para acompanhar nesse projeto, desse roteiro, e o quanto isso é gratificante e enriquecedor, assim. Volto a dizer o quanto é importante que financiamentos para desenvolvimento de roteiro aconteçam, porque a gente está falando que o roteiro é a base de tudo. É no roteiro, sem o roteiro, nenhum outro departamento consegue trabalhar, porque não tem filme. O roteiro ele é a planta baixa do filme. Ele é o que está ali para que todo mundo possa criar em cima dele. É a partir do roteiro que o ator vai criar o seu personagem e vai fazer atuações brilhantes. É a partir dali que a direção consegue pensar em planos, que a fotografia consegue pensar em todo o conceito de luz, que o departamento de arte vai conseguir ver o que precisa de objeto de cena e como são os cenários, que o figurino vai poder entrar, que o som vai ver quais são as complexidades. É a partir do roteiro que todo mundo trabalha. Quando isso vai pra filmagem, assim, todo mundo está o tempo inteiro debatendo coisas do roteiro. Olha, o roteiro tem isso, pode ser isso, não pode ser aquilo. Como é? Por isso que o roteiro é uma peça viva também, ele vai se adaptando. Então, assim, a gente tem um produto, que é o roteiro, que nada acontece no mercado audiovisual sem ele. E ainda assim, roteiristas têm que trabalhar de graça. A gente tem que escrever histórias, e pensar em personagens, e pensar em plot, pensar em argumento, e escaleta, e tudo isso, sem necessariamente receber R$1 por isso. Então, pra quem sabe ganhar lá na frente, sabe? Então, acho que o mercado ele precisa realmente se profissionalizar nesse sentido, e os financiamentos, os investimentos públicos que tem aí um monte de edital acontecendo, eles possibilitam que o roteirista ele possa parar e se dedicar a isso, porque do contrário, ele não consegue parar e se dedicar, né? A gente tem que pagar conta. Então, eu acho que essas linhas de investimento são fundamentais para o próprio setor, assim. A gente pede, né, queremos aí dinheiro para produzir, para tudo isso, e financiar os filmes, mas assim, tudo parte do roteiro. Então, precisamos valorizar, efetivamente profissionalizar esse mercado mesmo. Então, por causa do edital, eu tive a honra e a possibilidade de contratar 2 consultores que foram incríveis, que é um consultor de roteiro, em que a análise dele é só para isso, ele vai debater o roteiro, a peça roteiro, a história, os personagens, diálogos, ações, furos, tudo. E a gente tem uma consultora que é historiadora e pesquisadora, que é a Lívia Rangel, que ela vai com um olhar para o contexto histórico e ver quais são os furos ou não com relação a tudo isso que a gente está criando, porque o nosso filme ele se passa na década de 60, mais precisamente no ano de 1968, quando o AI-5 foi instaurado. E aí, por mais que não seja um filme narrando a ditadura, ele se passa, por exemplo, no interior do Espírito Santo, mas existe esse contexto histórico que interfere absurdamente na história do filme. Então, era muito importante que tivesse esse olhar, e foi um olhar que fez toda a diferença no roteiro, mas que fez também, a partir da consultoria dela nesse primeiro tratamento, modificar um ponto-chave na história que interferia um pouco na dinâmica de várias cenas. O que enriqueceu muito a história e o roteiro, porque aconteceu um negócio até que foi legal, assim, né? Que a historiadora, ela faz perguntas, óbvio, né? Tanto os 2 consultores, mas nesse caso a historiadora, ela fazia perguntas sobre o porquê disso, daquilo, bababá, para tentar entender ali o contexto histórico e como auxiliar a gente nessa escrita. E aí tinham perguntas que ela fazia que a gente não sabia responder. Então, se você não sabe responder alguma coisa que tá no seu roteiro, temos um problema. E aí ela pontuou os motivos que levaram ela a ter aquela dúvida. E nesse caso específico é porque a Alice, que é a personagem principal, ela escreve sob um pseudônimo masculino na época da ditadura. E aí a gente tinha criado toda uma dinâmica nesse universo pra essa personagem, pro que ela faz. E que daí, nesse debate, a gente encontra um outro caminho, assim, uma outra forma de contar essa história que fosse tão forte quanto e que não abria espaço para dúvidas ou para questionamentos, ponderações e falou, não, mas peraí, isso tá esquisito. Porque eu acho que o público ele não pode sair da história para ficar pensando, não, mas peraí, por que isso não tá fazendo sentido?
Se isso acontecer, você já perdeu o seu público. E esse acontecimento específico, ele tá nas primeiras 15 páginas do roteiro. Então, no início do filme, a gente ter o público saindo da história, grave problema. Então a gente voltou também, a partir dessa consultoria, e modificamos esse ponto-chave, essa dinâmica da personagem.